Olá pessoal, hoje nós estamos começando, reiniciando, retomando nossas conversas, aulas, sobre o artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil. Hoje nós iniciamos seus incisos, nós tratamos do caput, nós vamos agora tratar dos incisos da Constituição, do artigo 37. Nós vamos tratar dos incisos 1 ao 5, que tratam basicamente do ingresso do cidadão, do brasileiro ou estrangeiro no serviço público brasileiro, nacional. Então, na nossa aula primeira, teve primeiro o convite, nós viemos para uma aula que ficou um pouco longa, mas ela exige que seja longa, já vista que cada princípio pode ser escrito um livro. Nós depois trouxemos alguma aula, algum bate-papo com a jurisprudência, com exemplos da aplicação do artigo 37 caput. Agora nós vamos entrar nos incisos do artigo 37, que serão mais curtos, dependendo de quantos nós vamos tratar em cada aula, tá certo? Então saibam que eu disse anteriormente que caput é cabeça do artigo 37, que a gente já tratou. Agora nós vamos para o inciso primeiro, segundo, terceiro, quanto for o suficiente. Mas vamos começar prevendo o artigo 1º. Então, os incisos da lei, na lei brasileira, os incisos são dados por números em algarismo romano. São os incisos. Os parágrafos, vem aquele símbolo de parágrafo que a gente conhece, e o número em números arábicos depois, não é? E nós temos também as alíneas, que são as letrinhas lá. Então, feito esse alerta aí, que às vezes eu não aprendi na faculdade, nunca ninguém me disse isso, fui aprender na vida, fica aí para vocês a dica, tá certo? Então, é interessante que você tenha em mãos a Constituição ou os dispositivos para que acompanhe as leituras que nós vamos necessariamente ter que fazer. Vamos lá? Então, vamos ao inciso 1º do artigo 37, que diz o seguinte: os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. O que isso quer dizer? Vamos lá tentar destrinchar. Então, no serviço público, nós temos, primeiro, cargos, nós temos emprego e temos funções públicas. Os cargos públicos são cargos permanentes, são aqueles que ocupados pelos servidores públicos de um modo geral, e são aqueles existentes na administração pública direta, que nós falamos, já conversamos sobre a administração pública direta. Esses são os cargos públicos, são criados por lei e são preenchidos por concurso público, que a gente verá mais adiante. Mas também vocês ouviram que nós temos empregos públicos. Os empregos públicos são feitos nas entidades que a gente chama paraestatais, que não são aquelas em que o Estado presta o serviço estatal diretamente, mas nas autarquias, nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista. Nessas entidades paraestatais, o que para é ao lado do Estado, né? Paraestatais, por isso, anda ao lado do Estado, nessas entidades, nessas instituições, para se adentrar lá, se entra também por concurso público, mas lá é emprego público. Nós vimos cargos na administração direta, empregos públicos nessas entidades, e nós temos também funções públicas, que são as funções públicas existem praticamente também no serviço público direto. As funções públicas, elas são exercidas por pessoas temporariamente, não são permanentes. Os cargos públicos e empregos públicos são permanentes, eles são de durabilidade para o ocupante, vamos dizer, ilimitada, não há limite de tempo. Quem entrou no serviço público só sai geralmente quando se aposenta, certo? Ou é dispensado lá por algum motivo. Já a função pública não, elas são preenchidas por pessoas temporalmente. Quem exerce o cargo que pode nomear para a função pública, nomeia determinadas pessoas e exonera no momento que achar conveniente. Não há estabilidade nas funções públicas. Há nos cargos e há nos empregos. Nas funções públicas não, elas são temporárias, não é? Então, vamos adiante. Aqui, que são acessíveis aos brasileiros.
que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Então, é importante isso. A lei cria os cargos públicos, os cargos, os empregos e as funções públicas. A lei, só a lei pode criar, e eles são acessíveis aos brasileiros. Então, não pode haver distinção entre brasileiros, mas tem que ser criado por lei esses cargos, certo? Esses cargos, empregos e funções também são acessíveis aos estrangeiros, se a lei permitir, porque ele diz aqui, na forma da lei. A lei pode permitir que determinados cargos, empregos e funções sejam exercidos por estrangeiros. Uma exceção que não pode, apesar de ser cargo eletivo, mas para ser presidente da República tem que ser brasileiro nato. Para ser diplomata também. Diplomata, presidente não, é eleição, mas para diplomata existe um concurso público, né? Para oficial das Forças Armadas também tem que ser brasileiro, não pode ser, não é extensivo a estrangeiro. Ser ministro do Supremo Tribunal Federal é preciso que seja brasileiro nato, então estrangeiro não pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, resumindo, eu não sei se ficou alguma dúvida, professor Adriano, me ajude aí, mas o basicão desse artigo, do inciso 1º é isso aí. Cargos, emprego público e função, criados, pode ser acessível aos brasileiros, não pode haver distinção entre eles. E esses cargos são criados por lei, a lei cria. Alguns cargos os estrangeiros podem ocupar também, se a lei permitir. Outros a lei não permite. Inclusive a matriz dessa proibição aos estrangeiros já vem a matriz da proibição já vem na própria Constituição da República Federativa do Brasil. Então esse, amigo, é o inciso 1º da Constituição, do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil. Temos quantos minutos? 6 minutos. 6 minutos. Comentamos outra ou fazemos outra? Vamos continuar nesse, né? Depois, se for o caso, a gente corta. Ó. Tá vendo? Que é bom a gente faz ao vivo, viu? Meu diretor agora, o professor Adriano aí. Então vamos ao inciso 2º, que é interessante porque estão o 2º, o 3º e o 4º. E até o 5º seria interessante se a gente pudesse fazer em no mesmo bate-papo, na mesma aula. Mas vamos lá. Porque estão interligados. A investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Engraçado, eu vi aqui uma falha, professor, que eu acho que a Constituição falhou, ou aqui houve uma redação meio complicada, que você vai ver. Olha o que diz aqui, a investidura em cargo ou emprego público, só fala de cargo e emprego público, né? Depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. Não, tá certo. Ele não. Porque aqui ele diz, o que me chamou a atenção foi assim: de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. É que realmente para as funções públicas que a gente falou lá no inciso 1º, não há a previsibilidade, a previsão constitucional de concurso público. Então vamos lá. Então, para que uma pessoa, um brasileiro ou um estrangeiro, quando a lei permitir, seja investido ou assuma um cargo público, a investidura é a assunção, termina com a assunção de um cargo público. Isso é investidura, que você tem todo um processo para chegar na assunção e assumir o cargo. Então, a investidura no cargo depende de... no cargo ou no emprego público depende de aprovação prévia anterior, em concurso público. Então, para não ferir o princípio da igualdade, tem que haver aprovação em concurso público. E esse concurso público pode ser de provas. Provas é aquela que você vai lá e faz no dia que depois você se inscreveu no concurso, você vai lá e faz. Às vezes ela é discursiva ou aquela de múltipla escolha. Isso aí são as provas. Mas também existem concursos, como é o caso do que eu passei para procurador da República, eu tinha passado para promotor de justiça, que eles são de provas e títulos. Você tem que ter títulos também.
não precisa ter títulos também, mas é importante que tenha, que sua pontuação vai melhorar. Quando eu passei para para promotor de justiça, eu tinha um título só, que eu já tinha sido aprovado num concurso para a Secretaria de Fazenda lá do Estado do Amazonas. Isso valeu 1 ponto, ou melhor, eu tinha um título. Quando eu passei para procurador da República, eu já tinha 2 títulos. Tinha aquele lá da Secretaria de Fazenda e tinha o outro título era de ter passado no concurso para promotor de justiça. Então eu tinha 2 títulos. Determinados colegas já tinham mestrado, doutorado, isso também conta como título. Não era o meu caso, tá certo? Então isso aí são os títulos. A lei vai dizer, a lei que prevê o concurso lá, já prevê os títulos, ou o edital prevê os títulos. O que é considerado título? Pode ser o doutorado, mestrado, pós-doutorado, como eu disse, a aprovação em outros concursos, isso tudo conta como título. Isso são os títulos, não é o título de eleitor. Antigamente eu só tinha o título de eleitor, não é? Então, o concurso público de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. Então, o concurso vai depender da complexidade do cargo ou emprego. Exemplo, nós temos o serviço de limpeza pública. Você não vai exigir, a lei não pode exigir ou não deve exigir que uma pessoa que vai exercer essa função, por exemplo, de limpar as ruas, de varrer a rua, tenha doutorado em física nuclear. Por exemplo, essa complexidade não é necessária. Já para um professor de sociologia, como é o caso do professor Adriano, a lei vai exigir que ele seja formado em sociologia. Melhor ainda, se tiver doutorado, mestrado, esse negócio todo. Primeiro vem o mestrado ou o doutorado, geralmente é isso, né? Se bem que pode fazer o doutorado já direto, etc e tal, mas geralmente se faz assim, a graduação, que faz a dissertação, não é? O mestrado você faz até a monografia, e o doutorado você faz a tese, certo? Então geralmente aqui essa complexidade vai variar de acordo com isso. Por exemplo, para eu fazer o concurso para procurador da República, foi necessário que eu fosse formado em Direito, tá certo? Então é isso que o inciso quer dizer, não é? Aí, prosseguindo aqui, ele faz a Constituição faz uma ressalva, diz assim: ressalvadas nomeações para cargo em comissão, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração. A lei pode prever determinados cargos em que determinada autoridade pública ou servidor público possa nomear um outro. Esses cargos de nomeação livre são sempre temporários, cargo em comissão. Eles ficam lá enquanto estiverem prestando um bom serviço, segundo o entendimento de quem os nomeou. Então, para esses cargos em comissão, não há necessidade de concurso público. Tá certo? São poucos esses cargos hoje na estrutura da administração, mas ainda existem, né? E é necessário até, porque há determinados cargos, como os cargos eletivos, que são passageiros, e às vezes em 4 anos você não pode deixar lá um passivo de servidores que não atendam o administrador que vem em seguida, mas são muito poucos e a gente não há como questionar se isso é certo ou errado nessa nossa conversa, que não é para isso que ela se destina, mas existe essa possibilidade aí, mas sempre de acordo com a lei. Tá certo? Então, pessoal, esse foi o inciso 2º do artigo 37 da Constituição. Temos 13 minutos, professor? Então vamos ao 3º inciso. Nós queremos fazer essas conversas em torno de 15 minutos. Olha aqui o que diz o 3º. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então, determinados concursos, se realizam determinados concursos públicos, e eles nem sempre se absorve todos os que passaram ou que foram aprovados, apenas aquele para os números de vaga, né? Foi oferecido 20 vagas, por exemplo, no concurso público, mas passaram 40 candidatos. A administração nomeou os 20 para as 20 vagas. Ficaram outros 20 de fora, que não tinha vaga. Mas suponhamos que, em seguida, 15 daqueles que foram nomeados resolvam passar em outro concurso, resolvam pedir exoneração. Saíram. Então,
tem que se chamar aqueles outros 20 que ficaram de fora. Isso deve durar 2 anos. Se ao final de 2 anos aqueles que ficaram de fora não forem chamados, o administrador pode prorrogar o prazo desse concurso por mais 2 anos, uma única vez. Então seriam o máximo 4 anos é o prazo de validade de um concurso. Então serve para isso aí o estabelecimento de prazo de validade, até para que o administrador, enquanto nesses 4 anos, não venha querer realizar um outro concurso quando ainda tem pessoas que passaram no concurso anterior. Essa é a finalidade do inciso 3º. Podemos continuar? Então lá, vamos aqui ao inciso 4º. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação daqueles que fizeram o concurso e foram aprovados, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Então aquilo eu já comentei, me antecipei e disse isso no artigo anterior. Enquanto estiver valendo o concurso e tiver candidatos remanescentes do concurso anterior, não pode ser realizado novo concurso, tá certo? Se visa esse dispositivo, esse inciso 4, visa evitar burla à lei. Vamos adiante ver que esse 5º aqui, vamos talvez ceder um pouquinho, mas ele é interessante que daí fecha a questão do concurso público, que diz o seguinte: as funções de confiança, que aqueles que exercem cargos públicos nomeados sem concurso, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e de cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos e condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Isso aqui é uma confusão danada, é um interesse corporativo dos servidores que foi atendido pela Constituição numa reforma de 1998. Cargos e funções públicas podem ser exercidos, cargos em comissão. As funções públicas podem ser exercidas por servidores públicos. Já são servidores públicos, mas o administrador que pode nomear para uma função, pega aquele servidor efetivo e nomeia para uma função de confiança. Isso é possível, não precisa trazer de fora da instituição. Ele pode pegar um servidor que já é de um cargo público e nomear para uma função. Então, é isso aqui que está dizendo a Constituição. E aqueles ocupantes de cargo efetivo, né, que são os servidores de cargo efetivo, e também os cargos em comissões podem ser nomeados para funções. Mas aí o interessante disso aqui, que ele diz assim, destina-se quando o administrador pega um servidor já efetivo ou um servidor que exerce cargo em comissão e nomeia para uma função de confiança, ele só pode exercer as atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então veja que há uma restrição aí. Isso vai depender da estrutura do órgão público, mas de certo modo, não fica em aberto. Ele pode fazer qualquer coisa. Não, não é isso. Ele só pode exercer atribuições de direção, pode dirigir alguma coisa, algum núcleo dentro da repartição, exercer um cargo de chefia ou ser um assessor daquele que o nomeou ou de outra pessoa, não é? Lá dentro da estrutura administrativa que vai determinar onde ele vai exercer essas atribuições. Então, basicamente, para concurso público, o que nós temos de dizer sobre como adentrar no serviço público vai do inciso 1º ao inciso 5º que nós acabamos de comentar. Então, até a nossa próxima encontro, até a nossa próxima aula e compartilha aí, dê um like e obrigado, professor Adriano, por colaborar conosco. Tchau, pessoal.